Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Esta é geralmente uma época em que é feita a grande pergunta: o que nos espera o novo ano? Até certo ponto, creio que podemos antecipar o que será o novo ano, pois vendo como terá sido o nosso passado recente, poderemos mais ou menos prever como vai ser o novo ano. E por termos uma expectativa, também poderemos orientar em grande parte os dias que estão à nossa frente. Como assim? Porque, bem, a questão é o seguinte: um acontecimento geralmente é resultado de um acontecimento anterior. Um princípio que é relevante neste tipo de consideração é que o que é semeado é o que também germina. O seguinte é uma ilustração prática. Quem estuda está em melhores condições de passar o seu exame. Porém, o que fazer em relação ao que não pudermos antecipar? Para o que não pudermos prever ou gerir, construímos a nossa arca para que, na eventualidade de haverem cheias, pudermos minimizar os seus efeitos. Foi o que Noé fez antes que viesse o dilúvio. Podemos ler a sua história em Gênesis capítulo 6 até ao capítulo 9. Será importante nós termos a nossa própria arca? Vemos o seguinte. Um dia Deus falou com Noé e disse-lhe para construir uma arca. Nesta arca, ele deveria armazenar comida e tudo mais que ele, sua família e os animais pudessem necessitar. Noé fez como o Senhor lhe mandou. E como diz a Bíblia, veio sobre a terra um grande dilúvio. Tudo sobre a terra ficou inundado, menos Noé, a sua família e os animais que estavam dentro da arca. A arca, de certo modo, fala-nos sobre a preparação para o que estiver à nossa frente. Nenhum de nós sabe bem o que está à nossa frente. Porém, se seguirmos a sabedoria bíblica, compreenderemos a importância de termos uma arca. A arca de Noé simboliza ter os recursos necessários para os acontecimentos sobre os quais não temos forma alguma de contornar ou até de amansar. Por vezes, a única ajuda que as pessoas têm é uma boia para se manterem a flutuar. A boia é boa, mas não dá para conter recursos ou provisões necessárias para sobreviver uma situação adversa e prolongada. A mim me parece que pessoas que só se preocupam em ter uma boia não têm a compreensão do que é ser uma pessoa precavida. Pessoas de boia não compreendem a importância de terem ou de manterem a sua própria arca. Portanto, a arca representa a importância de ajuntarmos recursos para o dia da necessidade. É bom ter recursos de ordem material. É de grande valor, talvez até de maior valor, a preparação espiritual, o angriamento de conhecimento e o apoio de pessoas de confiança. O que é que nós necessitamos então ter na nossa arca de provisões? Uma provisão muito importante é uma comunhão contínua e íntima com o Senhor Jesus. Jesus falou com os seus discípulos sobre um tempo em que ele não estaria fisicamente com eles. Em João capítulo 16, versículo 20, lemos que Jesus disse: em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Durante esse mesmo tempo, os discípulos poderiam estar cientes de que Jesus estaria com eles. Porque Jesus prometeu estar com os seus discípulos todos os dias até ao fim dos tempos, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20. Haveria um tempo agitado mais adiante. Como é que então os discípulos iriam enfrentar, como é que eles deveriam enfrentar essa situação?
seria pelo ter a sua arca. Estando preparados para as circunstâncias de tristeza, eles poderiam melhor superar esses acontecimentos. Nesse aspecto, a vida devocional é de grande importância. A vida devocional é ter um tempo regular de comunhão com Deus. Este tempo de comunhão com Deus sustenta-nos não só no presente, como também faz-nos ter uma provisão na arca. Ter comunhão com Jesus é manter um relacionamento vivo com Jesus, mas também é compor algo na nossa arca e que mais tarde vai nos fazer muita falta. Continuamos a ter comunhão com Jesus e essa comunhão continua mesmo nos dias das cheias de algum dilúvio metafórico, algum dilúvio simbólico. O apóstolo João explicou que mantinha uma comunhão com o Pai e com Jesus Cristo. Lemos em 1 de João, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. É de imenso valor manter na nossa arca a comunhão com Jesus e também uma comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia fala-nos sobre a necessidade de andarmos em espírito, no Espírito de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Isto é o mesmo que dizer que devemos manter uma comunhão contínua com o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo estaria sempre com eles e que seria o seu consolador, o seu guia, o seu mestre, ou seja, aquele que os iria ensinar. E podemos ler mais acerca desta obra do Espírito Santo em João 14, versículos 16 e 17, João capítulo 16, versículos 13 a 14. Nesta comunhão aprendemos a conhecer o Espírito Santo. Há pessoas que perguntam como é que podem melhor conhecer o Espírito Santo. É pelo manter uma comunhão com Ele da seguinte forma: aprender a conhecer mais do Espírito Santo através da leitura das Escrituras. Porque o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras. Ele é que inspirou os sagrados escritores. Aprendemos a conhecer o Espírito Santo ao pararmos para estar em silêncio diante de Deus e assim dar tempo ao Espírito Santo para ministrar a nós. Neste processo, vamos conhecendo a liberdade que existe onde o Espírito de Deus está presente, também como nos ensina 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Um exemplo do auxílio do Espírito Santo numa época de grande dificuldade é o seguinte exemplo que nós podemos ler na Bíblia. A Bíblia diz-nos que o Espírito Santo falou através do profeta Ágabo, avisando aos cristãos que viria uma fome sobre a terra. Podemos ler sobre isto em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, e que dizem: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vejamos que estes cristãos ouviram o Espírito Santo e prepararam-se para uma situação que viria. E não só, eles prepararam-se também para ajudar os seus irmãos em Jerusalém, que nesta altura já estavam a sofrer a perseguição pela causa de Jesus. Nós necessitamos bastante de continuar numa comunhão íntima com o Espírito Santo. Ele está com os filhos de Deus para os acompanhar e ajudar. E ao mesmo tempo, ter no presente comunhão com o Espírito Santo é como
colocar algo precioso na nossa arca de provisão. Portanto, mantemos comunhão com o Espírito Santo e esta comunhão continua, mesmo em dias que possam não ser aqueles que nós planeamos. O Espírito Santo promete estar com os discípulos de Jesus. E discípulos de Jesus são aquelas pessoas que já decidiram e determinaram as suas vidas para seguirem a Jesus, seguir a sua palavra, serem fiéis a Jesus, serem imitadores de Jesus. É importante ser um discípulo de Jesus. A comunhão com o Espírito Santo não se gera no dia do dilúvio. Antes, esta comunhão é algo que se mantém e que aumenta com a prática contínua. No dia do dilúvio, já o discípulo de Jesus conhece ao Espírito Santo e é sensível à sua orientação. Um outro recurso imprescindível para ter na arca é o conhecimento das promessas de Deus. No meio da tempestade em que as águas sobem, é aí que necessitamos de manter presente as promessas do Senhor. Quando é que aprendemos sobre estas promessas? É no dia de hoje e não no dia da calamidade. Pessoas que não se preocupam em aprender e a viver as promessas do Senhor são crentes que só têm uma boia. Eles sabem que Deus ajuda, mas porque não têm um fundamento sólido na palavra, não têm uma provisão adequada na sua arca. É importante conhecer e viver as promessas do Senhor. Vejamos os seguintes textos bíblicos. Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E ainda, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105, será a mesma palavra que nos guiará. Lembremos-nos que, na altura do pânico, que o pensamento e as emoções podem ficar atrofiados. Nessa situação, não é fácil pensar com a mesma clareza que temos durante a calma. Portanto, é bom ir conhecendo já as promessas de Deus e viver essas promessas, aceitando-as como de Deus para a nossa vida. E essas mesmas promessas vão estar connosco mesmo em dias difíceis. A comunhão ativa e eficaz com pessoas de fé é também um bom recurso a ser mantido. Este ponto é muito importante. Vejamos a experiência do apóstolo Pedro em Atos capítulo 12, versículo 5, e que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Pedro estava em apuros, ele tinha pessoas que estavam em oração a Deus a favor dele. Reparemos que as pessoas que oravam por Pedro já o conheciam. Eram pessoas que mantinham comunhão com ele. É interessante observar que, quando Pedro foi tirado da prisão pelos anjos, que ele foi logo ter com estes mesmos cristãos. Não podemos, de forma alguma, negligenciar este tipo de comunhão. Não é a comunhão da conversa. É bom conversar sobre desporto ou acontecimentos do dia ou coisas semelhantes. Porém, este tipo de comunhão não se compara à comunhão entre os discípulos, aquele tipo de comunhão que edifica. Vejamos o seguinte exemplo. Quando Davi estava em aflição, o seu amigo Jonatas foi ter com ele e o fortaleceu. Nós lemos em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Horessa. Ele lhe fortaleceu a confiança em Deus. É bom ter amigos que nos possam ajudar
e fortalecer-nos na nossa confiança em Deus. Neste âmbito da comunhão, um elemento que é de grande importância, de grande valor, é o conselho de amigos. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Provérbios 27, 9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. No dia do dilúvio, uma preciosa ajuda é o apoio dos irmãos em Cristo. É o apoio de pessoas de carinho e de compreensão. É o apoio de discípulos que sabem interceder. É o apoio de quem nos pode dar um bom conselho. Quando o apóstolo Paulo se encontrava na prisão pela causa do Evangelho, ele sabia que podia contar com os cristãos, que eram pessoas de oração. Quando ele viajava levando o Evangelho às nações, ele sabia que podia contar com eles e pedir a eles para orarem por ele. Ter pessoas com quem mantemos uma comunhão ativa é ter recursos para o dia da enchente. Ter provisões na arca, na realidade, não é ter fé nos nossos recursos. E é importante saber isto. Nunca devemos pôr a nossa fé nos nossos recursos. Mas ter recursos é ter uma fé exercitada, porque ousamos crer no conselho da palavra de Deus e por isso preparamo-nos. Isto é ter fé viva. Não é na aflição que se aprende a ter fé. É hoje que aprendemos a ter fé em Deus, que nos orienta e que nos dá a sabedoria para organizarmos os recursos que vamos necessitando. Noé não construiu a sua arca no dia em que começou a chover, porque ele tinha fé em Deus e no que Deus lhe disse. Ele começou muitos anos antes do dilúvio a construir a sua arca. Muito tempo antes do dilúvio, já ele anunciava a justiça de Deus às pessoas, conforme nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Se há algo que podemos fazer para este novo ano e para os que seguem, é ter uma arca que vamos enchendo de comunhão com Jesus, de comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Vamos lendo a palavra de Deus e armazenando-a, guardando-a em nosso coração, como diz o salmista, e vamos tendo comunhão com os nossos irmãos, mantendo isto como prática diária. Talvez para alguns isto poderá ser algo novo, mas lembre-se disto, a palavra de Deus não é nova, a palavra de Deus é provada e a palavra de Deus mantém-se fiel. Leia a Bíblia, fale com Deus todos os dias, sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Foi Ele e mais ninguém que deu a sua vida por cada um de nós na cruz do Calvário. E Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia ensina-nos também que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso nós falamos com o Pai sempre em nome de Jesus. Termina este ano falando com Deus em oração e começa o novo ano falando com Deus em oração, lendo um pouco da Bíblia todos os dias, porque isto é importante para aumentar o seu conhecimento da palavra de Deus, aumentar a sua sabedoria que vem pela leitura da palavra de Deus. E tendo este tipo de recurso, é um recurso que já fica para ocasiões mais difíceis. Também será importante frequentar uma igreja que realmente ensina o Evangelho, que ensina todo o conselho da palavra de Deus, porque isso vai ajudando na sua formação como discípulo e ajudando no seu caminhar de fé em Jesus. Nós continuamos orando por si para que as bênçãos de Deus possam encher a sua vida, que a presença de Deus continue a cada dia. Quero ainda aconselhar, veja este vídeo novamente ou mais vezes, porque há aqui princípios bíblicos que convém manter sempre fresco na nossa mente. E se este vídeo tem ajudado, dê o link a outros, ou aconselhe outros a verem este mesmo vídeo.
e certamente vão ser ajudados na sua fé. Feliz Ano Novo. Que Deus os abençoe. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.